Olá, muito boa noite. Começa agora mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022, nosso programa chega destacando o início do acampamento indígena, que está levando aí milhares de manifestantes a Brasília contra o marco temporal e em defesa das reivindicações dos índios. Nós vamos falar desse tema, que vai ter destaque importante aqui ao longo dessa semana, a importante mobilização dos indígenas. Bom, os indígenas que estiveram lá em Brasília no ano passado. Bom, destaque também no nosso programa a retomada de uma greve que não tinha acabado. Nós vamos falar desse tema, porque a greve não acabou. Os trabalhadores votaram a continuidade da greve, aprovaram, mas aí o sindicato deu um golpe. A gente falou disso no final de semana, no programa Análise Sindical, que tem aqui. Se você não assistiu, você pode assistir aqui nos nossos arquivos. Análise Sindical que foi transmitido no sábado, Análise Sindical especial. E, bom, aí você fica com a gente para saber detalhes da importante mobilização dos nossos companheiros garis do Rio de Janeiro. Vamos mostrar vídeos aqui também, produção. Vamos mostrar vídeos, alguns que nós mostramos também no sábado, lá dos companheiros garis do Rio de Janeiro. Bom, e destaque na nossa programação também o ex-presidente Lula, falando da contra-reforma trabalhista, da necessidade da contra-reforma trabalhista. Então, vamos destacar aqui como ele falou e o que a gente acha que é necessário também para que ela ocorra. Lula apontou um caminho e nós vamos discutir aqui esse caminho, como conquistar, como os trabalhadores devem se mobilizar para conquistar o fim do regime de escravidão no trabalho que foi imposto por meio do golpe de Estado. Bom, tem muito mais na nossa programação de hoje. Nós vamos falar aqui também do Bolsonaro, dizendo que o problema não é o presidente, é o povo que reclama demais. Então, nós vamos comentar isso daqui, vamos ver daqui a pouco. O ex-presidente Lula também falando que vai acabar a mamata dos militares, que vai retirar 8.000 militares comissionados dos seus cargos, se for eleito. Vamos destacar aqui também, tem notícia da direita, ameaçando aí uma coligação monstro, uma coligação trator, como vem sendo chamado aí pela imprensa capitalista, aquela que surgiria de uma coligação entre aqueles que já foram aí os maiores partidos do país, que agora já não estão, a bola já não está tão cheia, a bola está murcha. Depois, nós vamos falar, inclusive, aqui também do balanço da reforma da janela partidária, que deu aí o partido do Bolsonaro o lugar de maior partido da Câmara dos Deputados. E entre os 5 maiores partidos, acho que 3, nós vamos conferir aqui os dados, são bolsonaristas, depois da reforma do troca-troca de partidos feito pelos deputados. Bom, nosso destaque, nós vamos destacar aqui também os últimos informes da Rússia, acusada aí pelos países imperialistas, pela Ucrânia, de massacre, e a resposta da Rússia, a armação feita aí em Bucha, para tentar incriminar a Rússia. E tem mais por aqui, você fica conosco, acompanha, porque para comentar estas e outras notícias, hoje está ao meu lado aqui na tribuna virtual o companheiro Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Boa noite, Toninho. Boa noite, Gabriel, que está aí na produção. Boa noite a todos os companheiros que estão aqui nos acompanhando, e os que vão acompanhar aí posteriormente. Queria chamar todo mundo aí para curtir o vídeo, compartilhar. É importante aí se tornar membro, se inscrever no canal, mandar sua contribuição aí para ajudar a financiar essa TV independente, operária, revolucionária, a serviço dos trabalhadores. É isso, Toninho. Ok. Saudando aí, cumprimentando aí o chamado do companheiro Tiago, eu peço a vocês aí que espalhem o link do nosso canal aí nas redes sociais, mande para tudo que é lugar aí o convite para o pessoal vir assistir o resumo do dia. O canal, o programa Sem Rabo Preso,
né, com as empresas capitalistas, né, que não faz coro com as mentiras da imprensa golpista, né, mas que olha, que analisa e que acompanha as notícias de um ponto de vista dos trabalhadores, da realidade, dos acontecimentos. Mandar um salve para o pessoal que está nos acompanhando, que chegou por aqui por primeiro, em nome dos quais a gente saúda todo mundo. O Serguei, Claret, o Revolução Popular no Brasil, que chegou aqui mandando seu boa noite e já mandando aí o primeiro super sticker, a figurinha simpática aqui do programa e contribuindo com a gente. A Deise, muito boa noite. O Fernandes da Silva, o salve. Bom, e para todo mundo, muita gente que acompanha o nosso programa na madrugada, no dia seguinte, né? Você também, da mesma maneira, espalhe o link, conte para todo mundo se você gostou do programa, se você achar interessante, mande aí para os amigos, mande o vídeo, mande o link para o pessoal assistir, né? E aumentar aqui a audiência da Causa Operária TV e do resumo do dia. Nós vamos para a nossa pauta, para começar a segunda-feira de uma maneira mais leve, embora o clima está quente, né? Está aquecido pela mobilização dos trabalhadores, nós vamos falar aqui dos indígenas, mas nós vamos começar aqui com as charges do nosso companheiro J. Camelo, que aprontou nos últimos dias aí e fez coisas bem interessantes. Eu acho que a primeira dela é sobre o 1º de abril, né? Mas na realidade não é o 1º de abril. No sábado, dia 2 de abril, o Jota fez uma charge muito interessante, né, sobre a Globo Bobo News, como ele colocou lá, estampou aí na charge dele. E aí o jornalista, né, satirizado da Globo, ontem foi o dia da verdade, 1º de abril, pelo menos um dia, será que a Globo, pelo menos no dia 1º de abril, falou a verdade, né? Se existisse esse dia, para a Globo era mais fácil ter um dia da verdade, né? E é interessante a charge do companheiro Jota, porque no momento que há uma grande campanha contra as chamadas fake news, né, como se a imprensa golpista não mentisse cotidianamente, né, 100% dos dias. Nem no dia 1º de abril eles falam a verdade. Está aí a segunda, mostrando aí a política de entrega da Petrobras, do petróleo brasileiro, né, para o imperialismo, na ampulheta, Pátria Lascada Brasil, né? E esse vidro, essa entrega precisa ser contida através da mobilização popular, da luta contra a privatização. Bom, e tem uma última que é do Moro, né? O Moro que caiu do cavalo, caiu do trono, caiu de tudo. Ascensão e queda do Mussolini de Maringá, né? Foi aí a charge bem horrenda, né, da situação do Moro e de ex-candidato presidencial, agora está vendo se vai ser deputado estadual ou federal, né, em São Paulo. E ex-juiz, ex-ministro, está lá nos degraus, né? Ex-herói, ex-empregado, ex-Podemos, ex-candidato. Tinha um Delgate no meio do caminho. Está aí a charge satirizando aí a queda, quebrou os dentes lá, está lá sangrando o Moro. Mas a gente não tem pena, né? Porque, como a charge do J. Camelo, o Moro merece mais, bem mais do que isso, né? Por tudo que ele fez e está fazendo a gente passar, porque nós estamos sofrendo as consequências, não só da ação dele, né, individual, né, mas do golpe de Estado do qual ele participou, do qual ele foi uma das estrelas, digamos assim, né? As consequências quem está sentindo é o povo brasileiro. Está aí a charge, a boa charge do companheiro J. Camelo. Um salve aí para o Cícero Aparecida, que chegou por aqui também. O Fernandes da Silva destacamos que nós já somos 103 mil inscritos e rumo a 200 mil. A gente passou dos 100 mil, os 100 mil vai ficando agora cada vez mais distante. Então, se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, toque o sininho, né? E se você já é inscrito, torne-se membro e ajude a sustentar a Causa Operária TV. Basta tocar aqui embaixo no retângulozinho azul e escolher o seu plano de contribuição mensal para fortalecer essa imprensa combativa revolucionária. Bom, vou rolar a bola para o companheiro Tiago, para ele falar de um acontecimento muito importante mesmo, nessa semana, e também da importância de que
os indígenas não deixem a sua manifestação serem capturadas. Né? O Tiago então vai contar para vocês, vai falar aí sobre o acampamento indígena lá em Brasília, que começou hoje. Exatamente, Toninho. Hoje começou aí, né, a atividade política aí, né, dos indígenas, né, que recebe o nome de Acampamento Terra Livre. Né? Vai ser discutido aí a questão da demarcação de terras, né, principalmente, né, escolheram um tema aqui, retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política. Ou seja, né, é um evento aí importante, é esperado já para hoje, tinha a expectativa de receber 5.000 pessoas, né, e até o dia 14, né, são 10 dias de atividades, do dia 4 ao dia 14, eu acho que dá 15. Então, são 15 dias de atividades, né, onde espera-se aí pelo menos 8.000 participantes, né, e de um ponto de vista mais qualitativo, né, 100 povos aí tradicionais, né, de indígenas, né, de índios. É importante, né, que essa atividade política, né, ela não seja uma atividade aí, né, voltada, né, para o identitarismo, né, que tem que ser uma atividade combativa realmente, né, que coloque aí as questões fundamentais aí do povo indígena, né? A gente sabe que os indígenas são atacados aí desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, né, que alterou toda a direção aí da FUNAI, né, atingiu também a população quilombola, né, uma série de ataques aí que são desferidos aí desde que o Bolsonaro, né, chegou à presidência. Então é muito importante, né, colocar nessa perspectiva, né, a gente viu aí alguns acontecimentos, como foi a queima da estátua do Borba Gato, né, a gente vê essa luta aí que não tem nada de luta, né, um equívoco, né, lutar aí contra opressores que nem existem mais, né, é importante colocar essa luta numa perspectiva real, né, a gente precisa derrotar o golpe de Estado, né, lutar contra o STF que sentou em cima aí da demarcação de terra indígena, né, inventar esse marco temporal, né, que é uma maneira aí de garantir mais terra aí para os latifundiários, né, para as grandes mineradoras, né? Tem a questão da Amazônia aí, que é um ponto muito importante, né, que o imperialismo busca abocanhar, né, dominar aí através de ONGs, né, de toda essa política identitária serve para isso, né, para desviar, né, o foco da luta principal, da luta mais importante, né, e subsidiar, né, fomentar essas ONGs aí, que na verdade servem aos interesses do imperialismo. Né? Então, muito importante que esse evento ele coloque essa luta numa perspectiva real, numa perspectiva de combate ao golpe, né, de demarcação das terras indígenas, e também da garantia de toda a produção, né, de todas as condições de vida aí para os povos indígenas, né, e principalmente, né, colocar essa luta numa perspectiva pela candidatura, né, pela eleição do Lula para um governo dos trabalhadores aí da cidade do campo. É isso, Toninho. Ok. Eu queria destacar, né, que a mobilização dos indígenas tem muita simpatia entre o povo brasileiro em geral, entre os trabalhadores, entre os setores explorados, mas para ela ser vitoriosa, ela tem que romper com a política, tem que superar a política sectária, né, a política estreita de setores identitários que querem tirar uma casquinha, querem fazer campanha eleitoral através dos indígenas, né, para conseguir ali mais um deputado ali, uma coisa a colar, alguma coisa bem mesquinha, interesses bem menores, né, sacrificam o verdadeiro interesse dos indígenas, que é lutar pelas suas reivindicações. Né? Os índios não estão interessados em questões genéricas, procuraram apresentar como tema que os indígenas vão defender a ecologia. Isso não, os indígenas eles querem escola, né? Eles querem saúde, eles querem demarcação das terras, né? Querem coisas concretas, querem não morrer de fome, não morrer de doenças, né? Que são levadas para as comunidades e querem que a sua terra não seja roubada. Bom, e para conquistar essas reivindicações,
é preciso a unidade com os grandes setores. Não vai haver unidade com os capitalistas, né? Não vai haver unidade com os tubarões que querem roubar as terras dos indígenas. A gente vê que o imperialismo fala, Amazônia, mas eles querem, todo o amor deles pela Amazônia é que eles querem meter a mão na Amazônia, né? Querem roubar a riqueza do país, né? Bom, nesse sentido, os únicos aliados, os setores que podem ser verdadeiramente aliados da luta dos indígenas e garantir uma vitória dessa luta são os trabalhadores das suas organizações, né? Então é preciso que, muito claramente, né, e nós não vamos esconder isso, que os indígenas, para terem a sua luta vitoriosa, se aliem à luta dos trabalhadores, aos seus representantes, né? Destacadamente nesse momento nas eleições, como a gente vê aí nas comunidades indígenas por todo o país, nós fizemos reuniões, participamos, tem muitos companheiros, é preciso se juntar aí à esquerda, aos trabalhadores, apoiar a candidatura de Lula a presidente, apresentando, né, as bandeiras próprias da luta dos povos indígenas, né, que são, né, um dos setores originários, né, do povo brasileiro atual, como são os negros, como foram os portugueses, né, e que, para terem vitoriosas suas reivindicações, não podem ficar aí numa política sectária, mesquinha, né, como se o problema dos indígenas... Tem muito aproveitador nisso daí, nós vamos ver nesses dias, tem muita gente querendo fazer campanha eleitoral simplesmente, né, mas a luta dos povos indígenas é uma luta importante, é uma luta que tem a simpatia, o apoio da classe trabalhadora, das suas organizações, e deve ser feita em unidade, né? Unido que os trabalhadores, com os trabalhadores do campo, da cidade, que os indígenas vão mudar ajudar, vão participar da mudança dessa situação e também conquistarem aí as suas reivindicações. Bom, vamos em frente, porque o Bolsonaro procurou apresentar hoje uma versão, né? A versão presidencial da situação. Para a maioria do povo brasileiro, fica cada vez mais claro que o presidente e o governo não prestam, né? A conclusão, a revolta, a rejeição, né, do governo Bolsonaro, que é a expressão da rejeição de todo o regime político, que o Bolsonaro também não nasceu, não caiu do céu, né? Mesmo ele dizendo que ele é ungido por Deus e aí pelos pastores que o apoiam, mas ele não caiu do céu. Ele é resultado de uma operação golpista organizada por toda a direita, né, da qual participaram aí os grandes partidos da direita, né? Logicamente, ele se impôs aí como uma alternativa minoritária, né, mas que, conquistando um certo apoio popular, acabou sendo apoiado por todo mundo, né, que queria derrotar o candidato reserva do PT, o substituto do Lula, o Fernando Haddad, né? E é claro que sem a armação da direita, sem o Sérgio Moro condenando e prendendo o Lula ilegalmente, sem o STF, que deixou o Lula mofar atrás das grades de maneira ilegal, sem os esquemas mafiosos do Congresso Nacional, do PSDB, do MDB, do PSD, etc., do DEM, não seria possível. Bolsonaro nem existiria, né? Então, Bolsonaro é o produto, né, de toda essa operação golpista, e por isso ele é tão repudiado. Bom, mas o presidente procurou apresentar aí uma outra versão. Ele disse que o povo é que reclama demais, né? O povo reclama de tudo. Imagina, o povo reclama só... Por que será que o povo reclama, Tiago? Será se o pessoal, só porque a gasolina está R$8, né? Só porque a maioria dos trabalhadores do país, nesse momento, não tem emprego com carteira assinada? Será reclamando à toa, porque tem quase 120 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar, ou seja, de fome? Só por isso, né, o povo está reclamando de barriga cheia, ou nem que seja cheia de vento, né, porque o governo, com a alta dos preços que a burguesia, né, com a ajuda do Bolsonaro, promoveu, não tem muita coisa para encher a barriga do povo. Bom, mas o Bolsonaro disse que tudo isso aí é chororô, e disse aí, me desculpa aí, os caras botam a culpa em mim em tudo. Até quando o cara brocha em casa, ele me culpa.
Não tem como não broxar, né, Toninho? Como Exatamente. presidente daí. O presidente, ele é altamente broxante, mas não é só isso. Eles criam as condições, né? Tá broxando o país, né? Não é um problema. O Bolsonaro está tentando aí apelar sexualmente para o negócio, mas o Bolsonaro tá, não só ele, né? Mas toda a direita estão deixando o país broxado, né? Um país que está vivendo momentos aí de tristeza, né? De sofrimento, 660 mil mortos, né? 660 mil mortos, e o cretino vigarista, né, que aprendeu com os outros cretinos e vigaristas que estão por aí, né, alguns mais tarimbados, né, na cretinice, mais cínicos do que o Bolsonaro, mas obviamente que o problema, a nossa avaliação não é o povo que reclama demais, né? Pelo contrário, o povo precisa reclamar mais ainda, né? Precisa reclamar de maneira organizada e sair às ruas para derrubar Bolsonaro, né? E eleger Lula como parte da luta por um governo dos trabalhadores. Por isso, no próximo sábado, dia 9, vamos todos às ruas, né? Vamos protestar. O PCO vai participar das manifestações aí pelo Fora Bolsonaro, e é preciso superar a política, né, de ficar dando mole, passando pano para o Bolsonaro, né, como fazem certos da esquerda que acabaram desmontando as mobilizações pelo Fora Bolsonaro lá no ano passado. Bom, e tem gente preocupada, porque, obviamente, né, a rejeição ao Bolsonaro se concentra cada vez mais, ou de maneira significativa, num apoio ao ex-presidente Lula. E o Lula fez hoje ele esperou passar aí malandra e mineiramente, né, para não meter a mão na cumbuca num momento de muita covardia da esquerda, né, quando só o PCO foi às ruas no aniversário do golpe de Estado de 64, para protestar contra o golpe, para lembrar a ditadura de ontem e de hoje. O Lula esperou passar um pouquinho aí o aniversário do golpe, mas declarou que se depender dele, né, com a chegada dele no governo, vai acabar a mamata que tem milhares de militares com cargo de confiança no governo. Eu vou passar para o Tiago e ele conta para vocês quais foram as palavras, o que o Lula disse a respeito. É isso aí, Toninho. Bom, passado aí, né, como o Toninho colocou, né, o aniversário da ditadura, né, desse período sanguinário, né, que o nosso país viveu, né, nosso partido se coloca aí como Partido da Liberdade de Expressão, né, é importante lembrar que esse período aí, a liberdade de expressão, manifestação e organização política não existia, né, então coloca bem aí, né, como é que o nosso partido entende nesse período, como é que a gente se coloca diante dessa luta. Bom, passado aí essa data, né, que a esquerda, né, se negou a ir para a rua, né, publicaram aí que não se deveria ir para a rua enfrentar os bolsonaristas, aquela conversa, né, da esquerda de sempre, né, que se acovarda aí, né, diante da extrema direita, né, no entanto, não à toa, né, a gente tem aí um governo Bolsonaro, um golpe de Estado no país, né, porque é uma esquerda que não luta absolutamente contra nada, né? Então, o Lula, né, no encontro que teve hoje pela manhã, né, na sede da Central Única dos Trabalhadores da CUT, né, ele deu uma declaração muito importante, né, ele disse o seguinte: nós vamos ter que começar o governo sabendo que tem que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos de pessoas que não prestam concurso, que não prestaram concurso, né? Esse número não é 8 mil, não tem só 8 mil militares, né? Como nós sabemos, esse número é bem maior, né? O número de militares hoje aí que ocupam cargos aí em 70 órgãos do governo federal é na casa de 14.600 militares, né? Então, é quase o dobro do que o Lula falou que precisa ser retirado aí, né, dessas instituições. Nós temos total acordo com o Lula, né? Nós entendemos aí que é preciso que lugar de milico,
é no quartel, né? Não é imposto chave do governo, não é nas instituições públicas, né? E a gente sabe bem que essa é uma tarefa bastante difícil, né? O Bolsonaro se elegeu com os militares, vai buscar se aliar aos militares de novo para ser reeleito, né? E assim, né, permaneceriam, né, esses militares permaneceriam nesses postos, né? Então é importante colocar desde já, né, uma luta, né, conforme a gente colocou no dia 1º de abril, né, o dia da ditadura, o verdadeiro dia da ditadura militar no país. É preciso uma luta contra o retorno da ditadura militar no país, contra o governo Bolsonaro, contra todos os golpistas e contra o golpe de Estado pela candidatura do Lula. É isso, Toninho. Tá sem som. Antes de seguir na pauta, nós vamos falar mais aqui do Lula. Queria saudar o pessoal que está por aqui conosco, muita gente, né, o chat ficando aí repleto, muita gente com muitos comentários. Uma boa noite aí para a Berta Pereira, para o Fernando Santos, a Estefânia Robustelli, um amigo nosso aqui que tem um pseudônimo bastante animado, no mínimo, podemos dizer. Fimose Estourada do STF, é o pseudônimo aqui. Por aqui também o Dom Baes, participando aqui conosco, a Eliana Monteiro, participando também, a Laira Giovana, aqui chegando junto com a gente, o Sheik Árabe, dizendo que nosso companheiro Lula deve ter ficado sabendo das manifestações do PCO, com certeza. Bom, e a gente falando em Sheik, né, acusaram o PCO há tempos atrás de receber, né, o PCO, a Causa Operária TV, de receber aí muito dinheiro de um sheik. Né? Por enquanto, esse sheik rico, milionário, né, que ajudasse a gente a sustentar a nossa atividade, não passou por aqui. Né? Até porque sheik lembra petróleo, né? Petróleo lembra exploração, lembra toda a política do imperialismo em favor dos altos preços do petróleo, e esse pessoal não está muito disposto, né, a contribuir com um partido que luta pela nacionalização do petróleo brasileiro, pela reestatização da Petrobras. Então, como a gente não tem um sheik de verdade, ou de verdade nós temos, né, está aqui no nosso canal, mas um sheik árabe que contribua, nós precisamos pedir a sua contribuição. Né? Então, você que está aí nos assistindo, né, nós precisamos muito da sua contribuição aqui na caixinha do PCO. Mande aí o seu superchat, o seu super sticker, né, para ajudar a sustentar aqui esse canal combativo, independente, revolucionário, pagar as contas da internet, da luz, dos equipamentos, né, da pequena equipe que sustentam aí com o seu trabalho essa nossa transmissão 24 horas por dia. Então, um forte abraço para vocês e contribuam aí com a Causa Operária TV. Bom, seguindo a nossa pauta, com outro tema ligado ao Lula. Né? Nessa mesma atividade, nessa reunião ocorrida hoje cedo, aqui na sede da CUT em São Paulo, reunião do Lula com a direção nacional da Central Única dos Trabalhadores, o presidente Lula voltou a falar da necessidade da contrarreforma trabalhista, né? Um anseio fundamental das organizações dos trabalhadores, que é cancelar, né, todas as mudanças feitas pelo regime golpista, né, começar com a reforma trabalhista em 2017, né, já no primeiro ano do bandido do Temer, né, a reforma aprovada pelo Congresso Nacional, que cassou aí direitos dos trabalhadores. O trabalhador não tem direito praticamente nem a recorrer na justiça, né, porque se ele vai na justiça do trabalho, reclama do patrão, se ele perde a causa, que é muito comum pelo caráter burguês, reacionário do judiciário, ele é obrigado a pagar a causa, tem que dar dinheiro ainda para o patrão. Né? É um negócio totalmente absurdo, a tal ponto que advogado trabalhista aí tem advogado trabalhista passando fome, aí, trabalhando de qualquer coisa. De Uber tem um monte, de motorista de aplicativo e tudo mais, porque obviamente isso aí criou uma enorme dificuldade
Não é que melhorou as condições, pelo contrário, né? A escravidão só aumentou. Bom, então o ex-presidente Lula falou da importância, né, de revogar toda essa parafernália, mas eu quero destacar aqui um ponto que nós temos uma certa divergência com o ex-presidente Lula, porque o ex-presidente Lula ele fez questão de frisar, né, a necessidade que, para fazer a contra-reforma, é preciso mudar o Congresso, estabelecer uma relação de causa e efeito, né? Inclusive, ele explicou no seu discurso de que seria necessário a esquerda, os setores representativos dos trabalhadores, conquistem uma maioria no Congresso, né? Elejam aí mais de 270 deputados, aí 260 deputados, para conquistar uma maioria. Bom, obviamente que nós gostaríamos que isso aí acontecesse, né? Sem dúvida nenhuma, nós somos... por isso nós vamos defender, vamos lançar candidatos próprios do Partido da Causa Operária, vamos apoiar também aí, vamos fazer um trabalho em comum, né, na defesa da candidatura do ex-presidente Lula, junto com companheiros do PT, muitos dos quais são candidatos, são companheiros nossos de luta já da época do golpe, né, e vão continuar, esperamos a sê-lo aí no próximo período, né, e de maneira que nós vamos estar defendendo também o voto, né? Vamos chamar que o trabalhador vote em trabalhador, né? Vote em gente que tenha um compromisso com a luta dos trabalhadores. Mas a gente sabe, né, e aqui não vamos criar ilusão, que o processo eleitoral é um processo altamente mafioso, né, que não facilita nada, né, para os candidatos operários, os candidatos trabalhadores, os candidatos verdadeiramente da esquerda, não esquerda de mentirinha. Que nós vamos mostrar aqui no programa de hoje, tem gente que se diz de esquerda, que agora na janela partidária entrou no partido do Bolsonaro. O cara passou diretamente de um partido que se dizem socialistas, trabalhistas, e foram parar no colo do Bolsonaro, no PL, né? Então, esse tipo de esquerda, obviamente, isso aí não adianta absolutamente coisa nenhuma. Mas vamos deixar claro, só pode haver, né, uma contra-reforma, uma revogação da reforma trabalhista, se houver uma grande mobilização dos trabalhadores. É isso que é decisivo. Com mobilização dos trabalhadores, com os trabalhadores na rua, com os trabalhadores usando as suas armas, né, como a greve, né, fazendo uma pressão real, né, não pressão lá de tapinha nas costas do deputado, não. Tem que ser pelos meios, com força bruta, né? Aí sim é possível colocar abaixo todo o arcabouço implantado, aí, imposto pelo regime golpista. Né? Não vai ser com discurso de deputado, né? E, infelizmente, não vai ser por um caminho de convencimento e nem de maioria, porque também a gente sabe, né? A esquerda tem a esquerda, aqueles que defendem os trabalhadores, né? E tem aquela esquerda que agora, na campanha eleitoral, o pessoal até tira foto com Lula, né? Até fala a favor dos trabalhadores, mas depois, meu amigo, né, depois a gente viu aí muito esquerdista, entre aspas, votando na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, né? Então, bom, na derrubada da presidenta Dilma, então, nem se fale, né? Então, obviamente que é uma ilusão colocar o problema nesses termos, né? O aspecto decisivo para mudar alguma coisa no país, e até para eleger o Lula, é a mobilização dos trabalhadores. Sem mobilização dos trabalhadores, no banho-maria, né, na conversa de Kassab é meu amigo, Kassab é meu colega, o Alckmin é gente boa, agora o Alckmin também é socialista, porque a gente tem que olhar quem é a maioria também que vai eleger, porque se você eleger, né, sob o disfarce de que o cara está no PSB, um monte de alquimista, né, se é que existe isso daí, né, porque alquimista parece aquele cara que transforma alguma coisa em ouro, né, o alquimista. Nesse caso aqui é o contrário, né? O que o cara toca vira pó de bosta, né? Tudo que o Alckmin toca e a direita toca retroage, né? É retrocesso para os trabalhadores, é destruição, é privatização, né? É ataque aos trabalhadores. Então vai ser na luta contra esses setores, né? Vai ser na mobilização. Né? Eu queria dar um exemplo, não é o ponto da nossa pauta, mas rapidamente, né?
Na semana passada, os professores de São Paulo fizeram uma importante paralisação, pararam aí cerca de 2 terços, teve paralisação em 2 terços da escola. E na semana anterior, tinha lá um projeto que dava 0% de aumento para os professores. Bom, graças à mobilização dos professores, o projeto virou 10%. Mas não foi só isso. Graças à mobilização dos professores, no dia 1º de abril, no dia 1º dia da mentira, o governador de São Paulo, o recém-empossado governador, o tucano, aí, o reserva do Dória, assinou com medo da greve, que está chamada uma nova mobilização para o dia 8, né, de maneira, ainda que traiçoeira, na forma de um abono, a determinação de que o piso, de que o valor da hora-aula dos professores de São Paulo seja reajustado com base no que determina a lei do piso dos 33,24%. Tem golpe do governo? É lógico. Se não tivesse golpe, não era governo do PSDB. Né? O governo quer pagar na forma de abono, não quer pagar para os aposentados, não quer que incorpore o salário. Tem golpe adoidado. Né? Mas o fato é que a mobilização dos professores, né, levou o governo a fazer aquilo que conversa nenhuma, discurso nenhum com o deputado, né, não podia ser 1, 10, 15, 30, não faz, quer mudar as coisas, né, minimamente em favor dos trabalhadores. É assim, companheiro Lula, é assim que nós vamos mudar as coisas. Vai ser na pressão, vai ser na porrada, na mobilização. Né? Tá bem, vamos eleger deputados, vamos votar em deputados dos trabalhadores, né? Trabalhador vota em trabalhador, quem bate cartão não vota em patrão, né? Vamos votar em candidatos socialistas, trabalhadores, defensores da luta dos trabalhadores, mas não vamos se iludir, né, que um votinho lá apertando, digitando uma teclinha na urna, né, que isso aí vai mudar a situação. Vai ser, como sempre foi, vai ser por meio da luta dos trabalhadores. Ok, nós vamos em frente. Né? Por falar em Lula, tem aí, sempre tem, e muito, os traíras, né? Aqueles que... O amigo da onça. Está cheio de... O que não falta na campanha do Lula é cavalo de Troia e amigo da onça. O Thiago vai contar para vocês qual é a nova de um dos caras que vem sendo apontado aí como um dos principais, supostamente, articuladores da campanha do Lula. Fala aí, Thiago. É isso aí, Toninho. Bom, o senador Randolfo Rodrigues, né, do partido Rede, né, deu uma entrevista para o UOL, né, para a Folha, né, onde ele fala aí da possibilidade do Lula não ganhar do Bolsonaro, né, no segundo turno, né, a possibilidade do Lula perder, devido à rejeição do Lula. Né? Então, nós sabemos que esse setor aí é um setor que defendia a frente ampla, né? Eles se colocaram posteriormente aí contra a candidatura do Lula, mas eles foram os maiores entusiastas aí da terceira via, né? Eu continuo achando que eles estão com a terceira via até agora, viu, Toninho? Que eles não estão com o Lula, não. É importante lembrar também, o Toninho, para a gente entender bem quem que é o Randolfo Rodrigues, lembrar que o Randolfo Rodrigues foi uma das principais vozes aí do PSOL, né, que queria barrar a PEC 37, né, que foi uma edição anterior da PEC 5, né, que buscava aí diminuir, né, o poder aí do Ministério Público, né. Então, eles lutaram aí, né, defenderam a Lava Jato, defenderam o Mensalão, né, defenderam todo esse tipo de operação golpista, né, e abandonaram a Dilma, né, não só ele, como o Alessandro Molon também, que abandonaram a Dilma aí na hora mais importante, né, que ela sofreu um golpe. Os dois aí foram para a Rede, né, que é um partido golpista, né? Nós sabemos que todos esses partidos, nós vamos falar ainda do PSB também, do PDT, né? Mas esses partidos têm essas figuras aí, né, que se dizem de esquerda, né, que são chamarizes aí de voto para partido golpista, porque finalmente, na hora H, esses partidos eles votam contra o povo, né, contra os interesses do povo, votaram aí nas reformas, né, trabalhista, previdenciária, votaram a favor da entrega da água, enfim, todos esses ataques aí contra o povo, eles votaram.
né? Então, o Randolph Rodrigues agora coloca, né, essa possibilidade, né? Eles gostariam de ter um Lula aí mais amansado, né? Um Lula aí que não fosse combativo, né? Como eu disse, né? Eles são entusiastas aí da terceira via. Né, o que ele coloca aí é a mudança que a gente viu aí nas pesquisas, né? Que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro já está menor que 10%, né? A gente sabe também que essas pesquisas são totalmente falsificadas, mas já vai dando mais ou menos aí, né, a cara do que vai ser essas eleições, né? E ele busca aí com isso minar, na verdade, a candidatura do Lula, ao invés de defender a candidatura de maneira combativa, né, sem fazer aliança com esses partidos da direita golpista, né, como é o caso do MDB, ele vem e defende, na verdade, essa aliança, né? Ele coloca assim, num futuro governo de reconciliação, por mais amplo que seja, acho que não terá espaço para o GEDEL, mas acho que tem espaço para o MDB. Ou seja, o que esses caras defendem finalmente é que a direita, né, ocupe aí, né, o governo, né? E eles são contra o Lula finalmente, né? Na verdade aí é um ataque à candidatura do Lula, né? Fez essa entrevista aí na UOL, né? Prestou essa entrevista para a Folha, para minar a candidatura do Lula, né? Quem é de esquerda deveria ter claro aí que a candidatura do Lula é a única alternativa, tanto ao Bolsonaro quanto à terceira via, né? É isso, Tony. É isso, muito interessante aí o tema trazido pelo Tiago, porque o Randolph, né, procurou aí, no meio da entrevista, num samba para lá, samba para cá, né? Veja que ele procurou dizer que a candidatura do Lula deve ser parecida com a candidatura do Mandela, né, para dizer o seguinte: tem que ser uma candidatura de unidade nacional, tem que se juntar com a direita, né, e ele fez isso no momento em que, dentro do PT e em setores da esquerda, vem recebendo muitas críticas aí, porque não é só o Alckmin, né, um representante aí do setor que defende a privatização, neoliberal. O Lula acabou aí de fazer todo um gesto de apoio, de unidade aí com o Gedel Vieira, né, na Bahia, né, ex-ministro da Integração Nacional, aí, um dos elementos muito importantes no golpe de Estado. Né? E o Randolph diz o seguinte, que num futuro governo de reconciliação, por mais amplo que seja, acho que não terá espaço para a GEDEL, mas acho que tem espaço para o MDB. Por mais que qualquer outro palanque da política tenha corruptos, nenhum será maior do que o Jair Bolsonaro. Então, a proposta do Randolph é dizer que o palanque do Lula deve ter corruptos, só deve ter menos que o do Bolsonaro, né? Deve ter pilantras neoliberais, só um pouquinho menos que o Bolsonaro. Deve ter golpistas, à vontade. Pessoal que votou aí na derrubada da Dilma, que comemorou que o Lula fosse preso, tudo bem, só um pouquinho menos que o Bolsonaro. Então, o Lula seria um Bolsonaro em dose menor, né? Seguida esse conselho do amigo da onça, que é o Randolph, que, como destacou o Tiago, teve desde a primeira hora defendendo aí a frente ampla com a direita golpista, e agora, né, dentro da campanha do Lula, é um porta-voz dessa política, para que o Lula seja aí na eleição um candidato da frente ampla, né, dizendo que isso vai reduzir aí a rejeição ao Lula. Né? Quando o problema do Lula não é conquistar o apoio desses vigaristas, golpistas, que vão estar prontos aí para esfaquear o Lula, a esquerda e o povo pelas costas, como eles sempre fizeram. Né? Veja-se que é bom destacar que o Randolph ele chegou a ser presidente do PSOL, né? Chegou a ser, foi indicado aí como, já anos atrás, aí como candidato presidencial do PSOL. Depois ele declinou, trocou de partido aí como quem troca de camisa, né? Que também o PSOL oferece essa possibilidade de ser uma incubadora de políticos carreiristas, né? Oferece espaço aí para qualquer um. E esse pessoal do PSOL e etc. e tal, dizia que o problema do PT é que o PT não era radical. O PSOL é que era radical. Está aí os radicais de Araque do PSOL, como Randolph, como Freixo, agora se juntando com a direita a 3x4 para defenderem os seus interesses. E nós vamos ver
né, que esse tipo de amigo da onça, que agora faz esse tipo de crítica meio leve ao Lula, na campanha eleitoral vão aparecer aí como, na medida em que a burguesia vá para cima do Lula, critique, levante calúnias, como eles fizeram no passado. São os primeiros a picarem a mula, né, e se bandearem para o outro lado, se eles acharem que com isso tem alguma possibilidade de cumprirem o papel para o qual eles estão aí, defender os interesses de um setor da burguesia que, de fato, eles representam. Bom, por falar em burguesia, em terceira via, os jornais aí intensificaram a campanha, né, a favor de uma ampla frente da direita golpista, né, que se intitula, por hora, de terceira via. Né? Eu vi agora há pouco uns analistas, né, pseudos-analistas da Rede Globo, na realidade são tudo politiqueiros, né? Um dos elementos mais direitistas, né, eu esqueci aquele do Grupo Milênio, daqui a pouco vem o nome à mente, vai. Ele dizendo o seguinte, que devia até abandonar o nome Terceira Via, né, porque Terceira Via lembra terceiro lugar, né, e que você veja como eles são, é um partido político fazendo campanha, né, eles já querem indicar até o nome dessa frente. Então, eles dizendo que devia usar um outro nome, Nova Via, Centro Democrático, né, porque Terceira Via já parece que vai ser derrotado, é uma coisa de terceiro lugar. Né? Bom, esses setores, né, junto principalmente com o partido da imprensa golpista, Globo, Estadão, Folha de São Paulo e tantos outros pelo país afora, anunciaram aí que está avançando, né, as articulações, as negociações para chegar a um acordo de uma grande coligação. Né? O presidente do União Brasil, o Bivar, né, e o presidente do MDB, o Baleia Rossi, né, se reuniram e dizem que vão anunciar, né, uma coligação monstro. O UOL fala, por exemplo, que é uma coligação trator de R$1,5 bilhão. Porque para esses setores aí o que conta é din-din, né? Dinheiro na mão, calcinha no chão. E o anúncio feito pela imprensa é de que na quarta-feira os presidentes do União Brasil e do MDB vão se reunir para definir uma data para anunciar um acordo eleitoral entre eles. Né? Esses partidos aí que juntos, né, formam aí uma aliança de R$1,5 bilhão, que é o valor que eles têm juntos para os fundos eleitoral e partidário das duas siglas, que somariam aí 86 deputados. E um recorde de tempo no horário eleitoral gratuito. Bom, o Bivar, né, que foi... É bom lembrar, o Bivar é o cara do partido que hospedou o Bolsonaro na eleição passada, do PSL. Né? Ele era o dono desse partido aí e agora virou, graças a isso, aí, virou o presidente do União Brasil, que nasceu da fusão do PSL com o DEM, a nata, né, da direita e setores reacionários do país, partido herdeiro da ditadura militar. Bom, ele fez menção de que esses partidos, né, eles poderiam se juntar, vão trabalhar para se juntar ainda com o PSDB, o Cidadania, entre outros, né, o que daria a eles um tempo recorde na televisão. E, bom, se soma a essa notícia, inclusive a imprensa começou a divulgar também que o Eduardo Leite falou aí, deu entrevista dizendo que pode ser o vice numa chapa com a Simone Tebet. Né? O que poderia, se for verdade, pode ser que venha aí a chapa identitária com a mulher encabeçando a chapa, né? E não o autodeclarado homossexual. Né? Uma chapa que claramente visaria, né, através de muito dinheiro, que não vai ser só 1,5 bilhão dos partidos. Aí, imagine o quanto a burguesia, o imperialismo
não está disposto a investir, né, para procurar, mais uma vez, golpear o país e garantir aí uma presença de um candidato da direita golpista, tradicional, pró-imperialista, no segundo turno das eleições, de preferência para eles, tirando o Lula dessa disputa, né? Através de uma campanha identitária que procure aí, inclusive, o apoio de um certo setor da esquerda, como esse pessoal que nós falamos agora há pouco, tão disposto a criticar o Lula, a dizer que o Lula não está aberto, né, o suficiente, ou não está arreganhado politicamente para a direita, como eles gostariam, né, e usar isso aí como um pretexto para apoiar esse tipo de mafioso da política, né, e apresentar aí que, como eu já vi aí, as declarações de amor da imprensa capitalista para Simone Tebet e Eduardo Leite são assim, como se eles fossem pérolas da política, né, não fossem elemento dessas máquinas corruptas, né, entreguistas, golpistas, que é justamente o MDB e o PSDB. Bom, água suja ainda vai muita rolar aí por debaixo dessa ponte, a gente vai acompanhando e denunciando, né, e principalmente chamando a esquerda a mobilizar. Bom, justamente por isso, vamos conectar agora e falar desse tema do problema de que, quando a gente fala da esquerda, tem que pensar em que esquerda nós estamos falando, né? Antes de passar a bola para o Thiago, só agradecer aqui o Eduardo Toledo pelo superchat, muito obrigado, super stick, a figurinha muito simpática e a contribuição ao vivo, contribuindo também aqui conosco, muito obrigado, companheiros. E tem mais, tem aqui o Luciano Moura, que mandou um superchat e uma mensagem. A urna eletrônica tem um papel importante, não só para fraudar para a eleição para presidente, mas principalmente para garantir a maioria da Câmara dos Deputados e Senadores. Está aí o Luciano Moura, com quem a gente concorda, né? Que a ilusão de que nós estamos aí num processo eleitoral limpo, né, nas mãos do STF golpista, do TSE dominado pelo STF golpista, né, e de todo esse processo, onde quem fornece as urnas eletrônicas, né, é uma empresa ligada a um senador do Podemos, né, que é um braço do PSDB, né, ligado ao grupo Objetivo lá do Paraná. Quer dizer, acreditar nisso daí só sendo muito otário, né, e achar que com isso daí, numa eleição como essa, numa guerra aí agora, dessa coligação de 1,5 bilhão, só para começar, né, que é uma eleição normal, tranquila, em que a esquerda pode disputar a maioria do Congresso, como se, de fato, nós tivéssemos uma eleição democrática, ao nosso ver, é uma profunda ilusão. Bom, e tem isso daí que o Thiago vai contar para vocês agora, que esquerdistas, mas nem tanto, né? Tem esquerdistas bolsonaristas, é isso, Thiago? É isso mesmo, Toninho. Bom, essa notícia aqui que nós vamos dar, ela é de extrema importância para mostrar o que é a frente ampla, né, com esses partidos burgueses, né, que se dizem de esquerda, né? Que é uma desmoralização total e mostra aí que negociar com o PSB, com o PDT, com esses partidos aí é se jogar, né, num precipício, é se jogar no colo, né, dos próprios algozes aí da esquerda, né? A gente teve uma notícia aqui da Folha de São Paulo, né, que aponta aí, né, que começou o troca-troca aí, né, de políticos de esquerda pelo PL, né? O PL, que foi o partido que fez conciliação com o PT, né, no momento que o PT nem precisava disso, né, não precisava dessa conciliação, tinha plenas condições aí de vencer a eleição sem a direita, né? E agora o PL mostra, né, a sua verdadeira face, né, busca aí se aliar ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro se filiou ao PL. E aí começa, né, a fuga aí desses políticos, né? A gente teve aí, foram 3 deputados do PSB, Emidinho Madeira, de Minas Gerais, Jefferson Campos, de São Paulo, e Rosana Vale, de São Paulo, né, que saíram aí do PSB, né, o PSDBzinho, né, do
do Geraldo Alckmin e foi para o partido do Bolsonaro. Né, teve outros dois aí, que é o Marlon Santos, do Rio Grande do Sul, e a Silvia Cristina, de Rondônia, né, que saíram do PDT também aí, passando para o PL. Né, o que demonstra aqui, né, Toninho, que isso aqui é uma falência, né, se aliar a esses partidos, né, esses partidos que, como eu coloquei, são partidos chamarizes de voto, né, são essas figuras, né, como a gente comentou, do Randolph, o Molon, a Tabata Amaral, o Ciro Gomes, né, essas pessoas aí são chamarizes de voto para partido golpista. Porque na hora que a burguesia precisar de garantir meia dúzia de votos do PSB, meia dúzia de votos do PDT, meia dúzia de votos da rede para voltar contra os interesses dos trabalhadores, eles fazem isso, né, e sempre fizeram com a maior maestria, né? Então, essa notícia aqui mostra bem aí que a esquerda não deve se aliar com esses partidos, né, que devem defender a candidatura do Lula sem precisar fazer aliança nenhuma com a direita. Né? Isso aqui, a Folha, inclusive, traz aqui alguns comentários, né, de que o PDT teria punido quem votou a favor da reforma previdenciária e tudo mais, né, tentando dar um caráter que depurou, né, o PDT, que está depurando os partidos de esquerda, mas a gente sabe que esses golpistas permanecem lá, eles não têm qualquer intenção, né, como a gente viu do PSB em apoiar o Lula, né, eles querem apoiar o Moro mesmo, eles querem apoiar o Bolsonaro, eles querem apoiar o golpe nos trabalhadores. É isso, Toninho. Ok. Bom, nós vamos então para os 10 minutinhos finais do nosso programa, mas nós temos aqui temas importantes. Então, o Tiago já vai preparar para vocês aí um resumo do informe da situação da Rússia. Daqui a pouquinho ele vai apresentar. E a mim coube um tema muito importante aqui também, né, que é o anúncio. Me chamou a atenção. Nós divulgamos aí no final de semana, fizemos um programa especial aqui, Análise Sindical, no sábado, com uma audiência muito grande, mostrando, inclusive, declarações aí dos companheiros garis do Rio de Janeiro contra a verdadeira trairagem, o golpe dado aí pela direção do sindicato. Os trabalhadores fizeram uma assembleia na quinta, rejeitaram a proposta da direção da Conlub, do prefeito playboy do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, né, mão lisa, que propuseram parcelar. Os trabalhadores estavam pedindo 25%, a empresa e a prefeitura propuseram míseros 10%, né, menos de 10%, mas propuseram isso parcelado ainda, né, só 6% agora, 2% em agosto e menos de 2% no final do ano. E, além disso, propuseram aumentar o ticket restaurante dos garis em apenas 3%. 3%, né? Os garis estavam pedindo 25%, que é para, obviamente, recuperar um pouco daquilo que a inflação corroeu. Bom, aí os trabalhadores rejeitaram a proposta e decidiram continuar em greve. Bom, na madrugada do dia seguinte, a direção do sindicato, pelego, comprada, vendida, direitista, né? E eu queria chamar a atenção porque nas páginas da esquerda não fala isso aí, fala os sindicalistas, não fala, não. É como se a greve tivesse retomado porque Deus, né? Porque, sei lá, quisesse, né? Obra do acaso. E não querem dizer que são a cambada, uma corja da UGT, né? De gente pelega que foi lá e deu declarações na imprensa, sem autorização dos trabalhadores, de que a greve tinha chegado ao fim. Bom, aí hoje, né? Bom, os trabalhadores rejeitaram isso, fizeram protesto no sábado, e eu vou dizer uma coisa, os sindicalistas eles estão correndo o risco de apanhar os trabalhadores, porque os trabalhadores eles estão por aqui com essa trairagem. Ninguém aguenta mais, os trabalhadores querem continuar em greve, né? Porque eles sabem da força que tem, eles estão corretos, né? Tem que continuar a mobilização. Bom, e aí hoje o sindicato anunciou que está retomando a greve, né? Na realidade, não tem retomada da greve, a greve não acabou, né? Inclusive a esquerda, eu vi aí no site da CUT, Brasil de Fato, falando isso, greve retomada, que foi suspensa. Greve foi suspensa, um pelego, um bandido, né, que dirige aí o sindicato do Rio de Janeiro,
sem consultar os trabalhadores, disse que ia parar a greve por causa da chuva. Como se os garis que trabalham aí, todo mundo sabe que o gari trabalha debaixo de chuva, debaixo de sol, como se eles fossem de papel, né? Então, obviamente que os companheiros garis, aí, mais uma vez, a nossa solidariedade, tem que passar por cima, né, desse tipo de trairagem, desse tipo de golpe. Tem um videozinho só para mostrar aí, produção, de um companheiro gari? Tem aí um vídeo, vocês estão vendo imagens aí da Assembleia. Eu posso continuar falando aqui, eu acho que está só aí, vocês têm imagens, né? E os garis aí mostrando aí a combatividade, a bateria Zumbi dos Palmares participando aí da mobilização dos garis. E abre o olho, sindicalista. Se vacilar, os garis vão passar por cima de vocês, tá certo? Vão passar por cima de todo mundo, vão fazer a greve e vão ser vitoriosos. Companheiros garis, esse é o caminho. Vocês estão dando uma lição, não é dando as mãos para pelego, para pilantra da direita. É passando por cima deles. Não é dando as mãos, fazendo frente ampla com Eduardo Paes, playboy, direitista do Rio. É enfrentando esse capacho da direita, esse boneco da Rede Globo, né? Para ir para cima deles, garis do Rio de Janeiro, até a vitória. Bom, com o exemplo de luta aí dos companheiros garis, eu vou passar a bola aí para o Tiago falar de uma outra guerra, né? Uma guerra maior envergadura, uma guerra de verdade, né? E a campanha de calúnias que estão, as armações aí contra a Rússia. Com você, Tiago. Exatamente, Toninho. Como a gente vem vendo aí, né, a imprensa burguesa, né, que busca aí incriminar, né, a Rússia, né, apresenta uma série de notícias falsas, né, a gente viu aí uma série de montagem, atrizes aí fingindo ser vítima da agressão russa, né, e a gente também discutiu aqui outras vezes, né, a sabotagem que teve a usina nuclear, né, na Ucrânia, hospitais, escolas aí que estão servindo para ataques aos russos, né, que são usados como escudo, né, também a população ucraniana que é usada como escudo. E agora, né, para criar um apelo ainda maior, né, contra, né, eles buscam criar essa atmosfera, né, de apelo contra as ações russas aí, né? Eles agora estão fazendo encenações, né? Encenações de ataques falsos, de vítimas, né? Que seriam vítimas aí dos soldados russos, né? Uma série um método aí bastante fascista, né? Um método aí que busca impressionar, né, diante das câmeras e jogam aí para criar esse apelo, né? A gente já vem explicando exatamente aí, ó. A gente vem explicando o que realmente está acontecendo na Ucrânia, né? O que é essa guerra que a Rússia faz contra a Ucrânia, né? Os companheiros aí também que viajaram, né, vão trazer maiores informações para nós, né? Com isso, né, Toninho, eles também buscam aí, né, uma ofensiva no terreno diplomático também, né? Para você ter ideia, a França expulsou 35 diplomatas russos e a Alemanha expulsou 40. Então, um total aí de 75 autoridades russas, né, que foram expulsas aí desses países aí que compõem o bloco imperialista, né? Mostrando aí qual que é a intenção deles, né? Isolar a Rússia, criar toda essa atmosfera, criar esse apelo contra a Rússia, para poder finalmente fazer um ataque mais decisivo contra a Rússia, que está se defendendo, né, da OTAN, né, do imperialismo aí. É isso, Toninho. Ok. Bom, nós vamos encerrar o programa. Eu vou a produção pedir deixar engatilhado aí. Tem um vídeo nosso com a intervenção no ato de contra a ditadura na sexta-feira. A gente mostrou aqui imagem na sexta-feira. Nós prometemos trazer aqui a imagem da nossa intervenção. O que nós queríamos destacar é a covardia política da esquerda, né, que não foi às ruas, né, que parece que tem medo de chuva. Choveu, né, mas o PCO estava nas ruas, com um bloco vermelho, com alguns companheiros do PT, né, que saíram às ruas contra a ditadura. Ditadura, que é a ditadura do imperialismo, né, que a Rússia está enfrentando também nesse momento da maneira correta. Né? No Diário Causa Operária, causaoperária.org.br,
Já tem matérias aí do companheiro Rafael Dantas, que já está na Rússia, né, as primeiras impressões, mostrando aí o povo da Rússia como a mentira, a falsificação de que Moscou estaria... Aquele desespero da população que a gente vê na imprensa, nada disso acontece, é mentira, né? O enorme apoio. Tem pesquisa na Rússia indicando 83% de apoio ao governo Putin, né? E a população, a vida segue normal, com amplo apoio, né, à justa guerra de libertação nacional levada adiante aí pelo governo Putin. A gente hoje fica por aqui. Amanhã tem análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, transmissão simultânea com o 247, a partir das... Eu não sei se agora se é 15 ou 16, por conta do... tem se adiantado aí, mas você pode conferir amanhã, a gente divulga logo cedo, né? E vocês ficam aí com a nossa intervenção no ato de 1º de abril, e a gente termina por aqui, mas não sem antes dizer parabéns aí ao Palmeiras, parabéns ao Fluminense e a todos, o Grêmio, todos os campeões estaduais do belo futebol brasileiro. Forte abraço, Thiago, forte abraço a todos e até amanhã no resumo do dia. Boa noite. Tchau, tchau. Companheiro, tudo bem? Podemos? Companheiro, nós, preste atenção aqui, ó. Nós fizemos essa atividade no dia de hoje, como estamos fazendo em Brasília e em outras cidades, porque hoje completa-se 58 anos do fatídico golpe militar de 1964. Hoje é um dia de tristeza, é um dia de memória da gente lembrar as mais de 500 pessoas, jovens, trabalhadores que foram assassinados pela ditadura militar. Mais de 20 mil pessoas presas, torturadas, e o nosso país que foi levada a uma profunda destruição. E nessa semana nós vimos que esses mesmos militares assassinos, esses militares que estão de novo no comando do país, hoje tem no governo mais militares do que a gente tinha durante a ditadura militar. Eles lançaram um documento comemorando a ditadura, dizendo que a ditadura fez bem ao país, quando eles entregaram a riqueza do nosso país e estão fazendo hoje de novo. Os mesmos criminosos, militares assassinos, que mataram jovens, mulheres, operários, trabalhadores que se opuseram à ditadura, hoje estão entregando a riqueza nacional, estão entregando o nosso petróleo. A gente paga a gasolina mais cara do mundo e eles estão entregando a riqueza do petróleo para os tubarões, para os especuladores. São aqueles que levaram a mais de 660 mil mortes durante a pandemia. O país está batendo recorde de fome, de miséria, de desemprego. Por isso, nós do Partido da Causa Operária, nós do Bloco Vermelho, condenamos a covardia política da esquerda que criou fama, que se promoveu à custa dos mártires da ditadura e hoje não quis sair à rua, se acovardou, fez de conta que a ditadura não existiu, ficou em casa. Eles estão pensando em eleições, mas os militares disseram claramente que eles não estão nem aí para as eleições, que eles estão preparando um novo golpe para manter o governo de entrega do país. Por isso, companheiros, nesse ato simples, sob chuva, mas combativo que nós fizemos, nós queremos dizer que nós do PCO, do Partido da Causa Operária, que a juventude, a Aliança da Juventude Revolucionária, que todos os setores combativos do Bloco Vermelho, não vamos esquecer, não vamos deixar passar, e nós vamos sair à construção de comitês de luta para mudar esse país, através da mobilização, através da luta por eleger o companheiro Lula presidente. Mas nós não nos iludimos. Vai ter que ser na rua, vai ter que ser na porrada, através da mobilização, para acabar com a ditadura que existe no nosso país. O nosso grito de guerra hoje é: não acabou, tem que acabar
Eu quero o fim da ditadura militar! Não! Tem que acabar! Eu quero o fim da ditadura militar! Não acabou! Tem que acabar!